do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de ouvir a tua palavra e agora refletir a respeito dela. Te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, que já habita conosco, possa mais uma vez iluminar os olhos do nosso entendimento e nos ajudar a compreender as tuas verdades. Que essas verdades não sejam apenas meras informações em nosso QI, em nossa mente, mas elas sejam guardadas no coração e colocadas em práticas influenciando todo o nosso modo de viver, gerando mudanças e transformações em nossa vida. Assim, ó Deus, nós oramos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, estamos mais uma vez dando continuidade à nossa série com o tema As Duas Tábuas. Lembrando que as duas tábuas retratam os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, que vai do versículo 1 ao versículo 12, tratam sobre a nossa relação com o Pai, relação com Deus. E os 6 últimos mandamentos tratam justamente da nossa relação com o próximo. Dessa maneira, nós estamos refletindo sobre esses mandamentos e, sobretudo, a maneira como eles são aplicados agora pelos autores do Novo Testamento, isso a partir da perspectiva do Evangelho. Devemos lembrar que os mandamentos lá no Antigo Testamento, eles já existiam como princípios lá na criação e apenas foram normatizados a partir de Moisés, o mediador da lei, quando Deus, por meio dele, transmitiu seus mandamentos à nação de Israel. Todavia, o grande propósito dos mandamentos é contemplar exatamente princípios. E são esses princípios que o Evangelho, de fato, vai pontuar para a nossa vida cristã. Por isso que Jesus, quando dialogando com os seus discípulos, dizia: diz a lei, não adulterarás. Ele está citando a norma. Porém, ele vai dizer: eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher desejando-a, esse tal já cometeu adultério. Princípio, porque a lei tratava o pecado como algo estereótipo, externo, fora do corpo. Era um ato. Jesus vai mostrar que o grande objetivo da lei, como mandamento, é apontar os princípios. E os princípios apontam que o pecado não é algo fora de nós, mas é algo que está dentro de nós e que, portanto, só o Evangelho pode desconstruir essa natureza pecaminosa que são os resquícios do velho Adão e reconstruir em nós a imagem perfeita de Cristo. Por isso nós precisamos sempre compreender como os autores do Novo Testamento lidaram com os mandamentos, justamente Cristo e os apóstolos. Mas nós vamos hoje justamente tratar sobre o terceiro mandamento, que diz: não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Ora, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás imagens de algo semelhante nos céus, na terra ou debaixo da terra, e nem as servirás. E o terceiro mandamento é não tomar o nome de Deus em vão.
Notem vocês que todos esses mandamentos revelam a natureza do ser de Deus. E os nomes que biblicamente são atribuídos a Deus revelam sua personalidade, revelam seu caráter, revelam seus atributos, apontam quem de fato Deus é. E não apenas quem ele é, mas também, sobretudo, aquilo que ele fez. Cada um desses nomes nos revelam diferentes aspectos da natureza de Deus. Por essa razão, o nome de Deus representa o próprio Deus. Eu vou repetir. Justamente pelo fato de que os nomes que são biblicamente atribuídos a Deus revelam justamente sua natureza, seu caráter, seus atributos e aquilo que ele fez. Em outras palavras, os nomes ou o nome de Deus representa o próprio Deus. E por essa razão, seu nome não pode, em hipótese alguma, ser escarnecido. Seu nome não pode, em hipótese alguma, ser profanado. Escarnecer do nome de Deus, de acordo com as Escrituras, e sobretudo o texto que nós lemos, é incorrer em grave transgressão. E por quê? Porque o nome de Deus representa o próprio Deus. Sobre isso diz a Bíblia que Deus não terá como inocente todo aquele que tomar o seu nome em vão, tratando com desonra, tratando com afronta. Portanto, eu vou dizer para você, querido irmão, para você, querida irmã, para você, nobre amigo, para você, rádio ouvinte, afrontar o nome de Deus com palavras chulas, com vocabulário irreverente e com atitudes profanas é uma transgressão grave. Isso tem implicações, isso gera consequências e que traz sobre a vida do transgressor um severo juízo divino. O nome de Deus tem a ver com o próprio ser de Deus. O nome não representa apenas um título para distinguir uma pessoa, mas tem a ver com a natureza pessoal de Deus. Interessante, a maior prova do que eu estou dizendo é quando nós nos recordamos daquele momento em que Moisés, o grande legislador, ou seja, mediador da lei, perguntou a Deus qual era o seu nome. Você lembra? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Isto significa que o nome de Deus está relacionado ao seu próprio ser. Porque essa expressão eu sou o que eu sou define quem Deus é, define sua personalidade, define sua natureza, define seus atributos, define sua supremacia, define o seu caráter, define justamente a sua autoexistência eternal e sua autossuficiência em si mesmo. Eu sou o que sou. Portanto, eu vou dizer para você, santificar o nome de Deus é santificar o próprio Deus. Mas desonrar o nome de Deus é afrontar o próprio Deus. E aí nós precisamos ter muito cuidado, porque quantas e quantas e quantas vezes desonramos o nome de Deus com palavras, com atitudes, com modo de viver,
com comportamentos inapropriados e incoerentes com essa verdade suprema, com pensamentos contrários àquilo que as Escrituras nos ensinam. E detalhe, a santidade de Deus deve ser nosso modelo e também o nosso alvo a ser buscado. Eu estou falando isso para nós cristãos. A santidade de Deus deve ser nosso modelo, mas também deve ser o nosso alvo a ser buscado. Jesus afirmou que nós devemos ser santos, assim como nosso Pai que está nos céus também é santo. Aliás, santificar o nome de Deus não é fazer de Deus mais santo, porque ninguém e não há absolutamente nada que nós possamos fazer para tornar o nome de Deus mais santo. Deus é santo em si mesmo. Todavia, nós sim podemos fazer com que a nossa vida seja santa por causa da santidade de Deus. E como é que nós fazemos isso? Honrando a Deus e vivendo em conformidade com a sua vontade. Aliás, a santidade de Deus nos impulsiona e é a mola propulsora que nos leva a viver santidade. A santidade das nossas vidas não é por causa de nós, mas é por causa da santidade de Deus. E é por isso que o escritor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, verso 14, vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E uma das formas é não tomando o seu nome em vão. Vou repetir, uma das maneiras de vivermos em santidade é não tomando o nome do Senhor em vão. E quantas vezes, e eu fico triste com isso, quantas vezes cristãos alcançados pelo Evangelho, que carregam a Bíblia nas mãos e que pelo menos, quero acreditar, tenham as Escrituras na mente, mas usam seus lábios para profanar, tomando o nome de Deus em vão, com piadas, com brincadeiras que colocam em xeque o caráter e a integridade de Deus, nas rodinhas de brincadeiras. Vou dizer para você, querido irmão, seja você pastor, seja você um líder, seja você pai, mãe de família, seja você um amigo que está me ouvindo nesse momento, não cristão, mas que está sendo alcançado por essa mensagem. Cuidado quando você for usar o nome de Deus, porque você está lidando com algo sagrado, santo, perfeito, íntegro. E o nome de Deus revela e representa o caráter, o ser e a própria pessoa de Deus. Por isso é que esse mandamento está em vigor e nos evoca dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando pedimos que o nome de Deus seja santificado, afirmamos que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para viver de acordo com a santidade de Deus. Mas quando desonramos o nome de Deus, nós estamos incorrendo em grande transgressão contra Deus. Agora, uma pergunta que obviamente você deve estar fazendo: por que não se pode usar o nome de Deus em vão? Por que ou por qual motivo não se pode desonrar o nome de Deus? Bem, além, claro, de sabermos que Ele é Criador, que Ele é Senhor, que Ele é eterno, que Ele é sublime, que Ele é majestoso, Senhor absoluto, que criou os céus e a terra, que é digno de honra e de glória, além, claro, da sua magnitude, plenitude, genitude,
além da sua infinitude, eu vou dizer para você, existem algumas razões que eu quero apresentar, compartilhando com você, por que nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Primeiro lugar, vou dizer para você, não podemos tomar o nome do Senhor em vão, porque o nome de Deus é a representação dele mesmo em toda a sua glória e majestade. Vou repetir. O nome de Deus é a representação dele mesmo em toda a sua glória e majestade. Deus é revelado no seu nome. Seu nome é excelso, majestoso e santo. Desonrar o nome de Deus é afrontar a sua pessoa, é zombar de seus atributos e escarnecer de suas obras. Não há nenhum hiato, o que é isso? Nenhuma distinção entre o nome de Deus e o próprio Deus. Aliás, não existe nenhuma fenda. O que é isso? Nenhuma separação entre o nome santo de Deus e o caráter santo de Deus. Por isso, afrontar o nome de Deus com palavras chulas, com vocabulário irreverente ou com atitudes profanas, é uma transgressão grave que traz sobre o transgressor um severo juízo de Deus. Mas em segundo lugar, tomar o nome de Deus em vão é afrontar a Deus, aquele que de fato é revestido de glória e majestade. Eu vou repetir isso para você. Por que não podemos tomar o nome de Deus em vão? Porque tomar o nome de Deus em vão é afrontar a Deus, aquele que de fato é revestido de glória e majestade. Ora, escute o que eu vou dizer para você. Tomar o nome de Deus de forma insolene e desrespeitosa é afronta. Por isso, é clamar pelo nome de Deus sem um senso profundo de reverência e temor. É usar o nome de Deus para evocar aquilo que é profano e vil. Por isso eu vou dizer para você, cuidado! Você não pode cometer esse erro. Invocar o nome de Deus com os lábios para negar a Deus com a vida, isso é insensatez. Por isso eu vou dizer para você, cuidado para não tomar o nome de Deus em vão. Porque tem gente que pensa que tomar o nome de Deus em vão é apenas quando usa o nome de Deus indevidamente. Eu vou dizer quando é que você vandaliza, ridiculariza, profana, banaliza o nome de Deus. Quando você evoca o nome de Deus com os lábios, mas o profana com a sua vida e com a sua conduta. Por isso eu vou dizer para você, esse é um princípio pelo qual nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Aliás, tomar o nome de Deus em vão é jurar em nome de Deus em oposição aberta à sua clara proibição. É colocar o nome de Deus como piadas indecentes e brincadeiras jacciosas e palavreado subterrâneo. Tomar o nome de Deus em vão é chamar pelo nome como uma mera repetição desprovida de entendimento. É ter o nome de Deus nos lábios, mas afrontar a glória de Deus na sua conduta de vida. Não cometa esse erro, meu irmão, porque isso aqui tem grave consequência. Mas em terceiro lugar, sabe por que não devemos tomar o nome de Deus em vão? Tomar o nome de Deus em vão implica num juízo irremediável, e aqueles que tomam o nome de Deus em vão não serão tidos por inocentes. O nosso texto aponta isso. É só ler Êxodo capítulo 20, versículo 7. Tomar o nome de Deus em vão implica num juízo irremediável, e aqueles que tomam o nome de Deus em vão não serão tidos por inocentes. Ninguém pode zombar de Deus e sair ileso. Ninguém pode afrontar o nome de Deus e escapar inculpável. Ninguém pode escarnecer do Todo-Poderoso e ao mesmo tempo ser tido por inocente.
O pecado é maligníssimo em si mesmo, mas escute isso: o pecado de afrontar a glória de Deus e escarnecer de sua santidade é ainda mais horrendo. Por isso eu vou dizer para você, não entra nessa. Porque todos os que eu conheci na história, nenhum estão de pé. E os que ainda estão, pode ter certeza, vai chegar a vez e a hora, porque Deus não terá ninguém por inocente. Cuidado com essa postura, porque o nome de Deus é santo, sua palavra é santa, suas obras são santas, ele habita em luz inacessível e diante dele os serafins cobrem o rosto em reverência e tributam a ele honra por causa da sua santidade. Quanto mais você, um pecador miserável, precisa, portanto, reverenciar o nome de Deus. Não tem nada que te consiga proteger da ira de Deus se você incorrer nesse pecado. Mas em quarto lugar, vou dizer para você, porque é que você e eu, nós precisamos honrar o nome de Deus. O povo da aliança, que somos nós cristãos, que tem o Senhor como seu Deus, precisa santificar o seu nome. E aí eu vou dizer, já caminhando para a conclusão, o terceiro mandamento contém, na verdade, um claro imperativo. E qual é o imperativo? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Essa ordem é dirigida não aos ímpios e pagãos ignorantes que não conhecem a verdade, mas é dirigido a nós, o povo da aliança, o povo de Deus. Esse mandamento é endereçado para aqueles que conhecem a Deus e a sua palavra. E é remetido a todos aqueles que já provaram a graça de Deus e foram transformadas ou transformados por ela. Por isso eu vou dizer para você, pastor, obreiro, líder, irmão, irmã, mãe, pai de família, jovem, moça, filho, filha, criança, você que está me ouvindo, não tome o nome de Deus em vão. Não tome, porque isso é uma afronta. Esse mandamento requer de todos nós que fomos tirados do mundo das trevas para a luz, que nos dediquemos a santificar o nome de Deus, enaltecendo, honrando, glorificando, tornando conhecido entre as nações. E o povo de Deus não pode falar mal de Deus, não pode misturar o nome de Deus com coisas indignas de Deus, não pode arrastar o nome santo de Deus na lama da impiedade. Por isso que Deus tenha misericórdia de todos nós, para não sermos arrastados pela impiedade e zombaria que transborda nesse mundo maligno e caído. Sabe qual é a minha oração? Que os nossos lábios sejam tocados pelas brasas vivas do altar e que as nossas palavras sejam santas e também dignas daquele que nos transformou pela sua graça e nos fez seus filhos benditos e sua herança eterna. Ô meu irmão, cuidado quando você for se referir ao nome de Deus. Cuidado quando você for tomar atitudes na sua vida, porque é seu, meu, nosso dever viver essa verdade com inteireza. Como eu disse, os 10 mandamentos, na forma como eles estão lá em Êxodo capítulo 20, a gente chama na linguagem acadêmica de leis positivadas. Todavia, quando você olha para os 10 mandamentos no Novo Testamento, a maneira como Cristo, como os apóstolos, trabalharam justamente esses mandamentos é mostrar que eles não são normas, mas princípios. Princípios que devem ser vetores para reger a nossa vida. Por isso, cuidado com as suas atitudes, cuidado com as suas palavras, cuidado com a sua conduta, cuidado com o modo do seu viver, porque desonrar o nome de Deus são com palavras, pensamentos, atitude e conduta. E nós precisamos honrar a Deus com o nosso modo de vida. Pai, eu te agradeço pelo privilégio de ouvir a tua palavra e ser repreendido por ela, em nome de Jesus.